que a gasolina sobe tanto? Será que é culpa do Bolsonaro, dos governadores, dos impostos? Nesse vídeo aqui eu quero te deixar uma opinião centrada que você não vai ver muito aí por aí. Fala pessoal, nesse canal a gente fala de investimentos, finanças, bolsa de valores, mas também do que está acontecendo no mundo. Meu nome é Daniel Souza, sou mestre, futuro doutor em finanças, invisto desde 2006 e quero te falar sobre o que acontece no macro da gasolina, do petróleo. Então, a gente passou por um período em 2020 onde o petróleo foi negociado negativo, né? Então, para quem não sabe, a gasolina é um produto, né, subproduto aí do petróleo. O petróleo é a matéria-prima que fabrica a gasolina, vamos dizer assim. Então, oscila demais, é uma commodity, assim como o açúcar, o milho, o trigo, tem a cotação internacional. E esse preço varia demais, dependendo de como está a economia. Então, como veio a crise de 2020, esse preço foi lá embaixo, pela primeira vez foi negociado negativo, o barril do Brent, que é a referência do petróleo da Petrobras, tá? Então, aconteceu isso, ficou muito barato, as ações da Petrobras bateram R$15, né, a PETR4. Eu comecei a comprar ali naquele momento, deixei público, inclusive, lá no Instagram Finanças Pessoais. E a partir daí, ele só subiu, né, uma escalada de subida, que está até agora, em 2022. E ele atingiu máximas aí dos últimos 5 anos. E isso chamou muita atenção. E aí o pessoal ficou indignado, né? Vai no posto de gasolina, acha ruim a maioria da população, principalmente aqueles que dependem do transporte, que são mais pobres. Então isso chamou muita atenção. Então vamos falar um pouco sobre isso. A gente no Brasil é autossuficiente em petróleo, né? A nossa produção de petróleo, a gente dá conta do mercado interno e ainda, inclusive, até exporta esse excedente. Só que tem uma questão importante, que você não vai ler em qualquer lugar aí. Na verdade, o petróleo ele é subproduto, ele vira vários outros subprodutos. Então, tem, né, o seu óleo de carro, plásticos, materiais de construção, plásticos duros, né, não é só sacolinha. Então, assim, para a produção de muitos outros subprodutos, precisa do refino. E a gente não é autossuficiente no refino. E isso a gente precisa mandar o petróleo lá para fora e comprar depois esses subprodutos, muitas das vezes. Tá? Então, isso, como a cotação é internacional, a gente compra de volta em dólar. E isso precisa ser repassado, tá? Isso não afeta diretamente a gasolina, mas tem essa influência. O outro fator é isso que a gente está falando. Todo o mercado de petróleo no mundo é dolarizado. Então, mesmo que a gente produza, extraia o próprio petróleo e transforme em gasolina, isso precisa ter uma paridade internacional, tá? Senão você acaba quebrando algumas partes da cadeia produtiva, mesmo que seja só para consumo interno. Então você pode até ver que países como a Venezuela, países que produzem muito petróleo e têm uma cotação muito abaixo do valor internacional ali da sua gasolina, acaba tendo dificuldades financeiras. Essa conta acaba não fechando no longo prazo, tá? A gente teve um período que isso aconteceu no Brasil, que foi ali por volta de 2015, enfim, que também, né, aconteceu principalmente com os preços da energia, né? Energia elétrica, 2014, 2013, que foi represado esse aumento da inflação e depois ela veio estourando, né? Então essa prática, ela é complicada, tá? Em geral, é necessário você deixar correr mesmo a preços internacionais. Lógico que tem como reduzir impostos, baixar custos, e isso é muito importante. Isso até foi feito pelo governo federal.
Agora, os governos estaduais, e a gente vai falar do ICMS agora, corresponde a 28% dessa fatia do preço que você vê lá no posto de gasolina, tá? 35% fica na refinaria, então o petróleo é algo grosso, né? Então você precisa fazer um processo de refino que é muito detalhista ali, muito, né, tecnológico, e a gente não tem, como a gente falou, autossuficiência nisso. Então essa margem fica 35% para a refinaria. E quem cobra os impostos tem o governo federal, que zerou os impostos nesse período aí, e o ICMS continuou sendo cobrado 28% em cima desse preço aí do combustível. E aí os governos estaduais arrecadaram mais, porque se houve um aumento do preço, a fatia do 28% antes era menor do que agora, depois que o preço aumentou. Então, os estados acabaram arrecadando mais também, tá? Então, cada estado cobra o seu ICMS, tem esse fator também, tem uma alíquota diferente, e eles meio que têm autonomia para fazer isso. Como a gente falou, o preço é influenciado pelo mercado internacional, então o barril de petróleo que a Petrobras produz agora, ele é muito mais caro, ele vale muito mais do que em 2020, tá? E a empresa, ela tem uma parte, lógico que ela tem uma parte do governo maior, mas ela tem outros acionistas também. E os acionistas, no final das contas, eles buscam maximizar os seus lucros. E os lucros correspondem a dividendos e também valorização das ações. Então, é esse dilema que a Petrobras vive. Como a gente falou, os impostos federais, né, o PIS, o COFINS, foram zerados, já tem algum tempo que estão zerados, o governo federal abriu mão disso. E, falando do federal, né, o governo atual ele foi intervencionista, né, em alguns momentos, saíram notícias e a cotação das ações da Petrobras foram lá embaixo e voltavam e oscilavam de acordo com esse sabor das falas do presidente. Tá? Então, ele defendeu por muitos momentos regular o preço, assim como outros governos populistas fizeram. Enfim, acabou que a Petrobras ainda tem uma certa autonomia na colocação dos preços. E isso, a gente está falando do ano eleitoral, isso envolve muitas coisas, né? A gente não vai entrar no mérito aqui nesse vídeo. Até quem me conhece e acompanha mais no Finanças Pessoais sabe que essa questão política eu evito entrar, até mesmo porque eles normalmente rezam uma cartilha muito parecida, acabam sendo populistas mesmo, e a cor da bandeira muda e muitas outras práticas acabam sendo repetidas. E tem também o custo de distribuição, que por exemplo, o petróleo foi produzido no Rio de Janeiro ali, só que ele foi refinado lá também e precisa a gasolina ir lá para o Acre. Então tem esse custo de distribuição, que normalmente é por caminhão que vai essa gasolina até lá. Então imagina só, o preço da gasolina está alto e ainda para transportar, para distribuir a gasolina lá para o Acre, tem o custo de distribuição. Então, muitas das vezes, esse preço lá no Acre vai ser mais caro do que no Rio de Janeiro. Nem sempre isso acontece, mas é isso basicamente, né? O nosso transporte hoje, basicamente, de tudo, né? De frutas, de produtos, 60% rodoviário. Então a gente é muito dependente dos caminhões, dos carros, e isso acaba sendo repassado, esse preço, esse custo. A gasolina aumentou, o preço de tudo que está sendo transportado acaba aumentando, e isso ajudando na inflação, que é o aumento generalizado dos preços. Então você vai no mercado comprar carne, você vai no mercado comprar frutas, você vai comprar um material de construção civil que é pesado, exige transporte muitas vezes rodoviário, né, 60%. Isso gera processo inflacionário ou aumento de preço em tudo, como a gente tem vivido aqui. Além disso, a gente tem o conflito aí da Rússia com a Ucrânia,
que começo de 2022 e está estendendo aí até pelo menos a metade do ano, que colocou ainda mais lenha na fogueira, porque a Rússia é uma grande produtora de petróleo, de energia, de gás natural, e com o embargo, né, que muitos países fizeram ali, proibindo negociações com a Rússia, fez com que a distribuição do petróleo para o mundo tivesse uma escassez. Então, o petróleo produzido pela Rússia muitas vezes foram ali para alguns países foram rechaçados, né? Então não vamos pegar mais o seu petróleo, Rússia. E aí diminuiu a oferta, diminuiu o petróleo no mundo. E quando diminui a oferta de um produto, o preço ajuda ainda mais para subir. Eu espero que eu tenha te ajudado nesse vídeo e que você tenha entendido um pouco de macroeconomia, um pouco de como as coisas funcionam antes de muitas vezes discutir a respeito de um político X ou Y com seu amiguinho aí. Fique tranquilo, obrigado e até a próxima.